Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Desde maio até agora, muitas foram as organizações e pessoas singulares que exprimiram a sua opinião no espaço público, uns a favor, outros contra, sobre as opções que o Governo pretende introduzir, mas houve outros ainda que reclamam passos mais determinados no combate ao tabagismo. Por esta altura do ano, todos os grupos parlamentares hão, durante todos estes meses, recebido em audiência entidades que solicitaram para apresentar o seu ponto de vista sobre as opções delineadas na presente proposta de lei. Todas elas têm uma abordagem particular, que é a sua, umas vezes mais centradas nas questões da saúde, outras na economia, outras nos direitos fundamentais dos cidadãos, outros ainda na desnecessidade de o Estado intervir nestes assuntos. Não faz muitos meses, houve nesta Câmara um amplo consenso sobre a virtualidade da criação da Secretaria de Estado da Promoção de Saúde pelo 23º Governo Constitucional. Hoje, mais do que nunca, aqui nos nossos debates, entre os diferentes representantes dos partidos e mesmo com o Governo, falamos e desejamos desencadear medidas para prevenir a doença ao invés de nos ocuparmos estritamente em tratar a doença. Sobre isto, entendo que posso inferir que estamos unidos neste desiderato, apesar de ter noção de que não poucas vezes teremos e teríamos opções diferentes a serem tomadas por cada força política de como melhor tratar a doença. Se nos meios a utilizar para o combate da doença até podemos divergir, na prevenção da doença não faz sentido que não tenhamos uma só voz. A prevenção da doença não pode ser arma de arremesso para colocar portugueses contra portugueses. Todos nós temos presente, sem qualquer tipo de dúvida, que o consumo de tabaco é responsável direto por milhões de mortes no mundo e por largos milhares em Portugal. Porém, ainda dentro destas estatísticas, existem muitas outras mortes desencadeadas devido à exposição ao fumo ambiental. Para que possamos ter uma discussão séria sobre as melhores medidas a tomar para evitar que o tabaco ganhe novos e mais fumadores, para aqueles que entendem que devem ser tomadas medidas para evitar, reduzir, atenuar aqueles e outros danos, não vale como argumento misturar neste assunto outros também importantes para a promoção da saúde, como seja o elevado consumo de álcool existente, do açúcar, do sal, de excesso de exposição ao sol, poluição atmosférica, de consumo das drogas, entre outros que podemos eventualmente elencar. Não, isso não colhe como argumento válido e não é sério para esta discussão. Agora, estamos a discutir propostas, não usaram aqui agora, mas já usaram antes. Agora estamos a discutir propostas a desencadear para combater o tabagismo, que é um problema global e de saúde pública, e não os consumidores de tabaco, como por aí já se ouviu que esta lei, ou que esta proposta de lei visava. Esta iniciativa do Governo, em apreciação, teve como base, como já foi amplamente divulgado, a transposição da diretiva comunitária sobre a retirada de certas isenções aplicáveis aos produtos de tabaco aquecido. É seguramente do conhecimento das senhoras e senhores deputados que existe um conjunto de normativos, planos e metas de ordem europeia e mundial, como o caso do Plano Europeu da Luta contra o Cancro, Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde e Agenda 2030, com os quais Portugal está alinhado, pelo menos os portugueses europeístas. Ainda no passado dia 15 de setembro, a quando o debate aqui realizado por ocasião do 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, vários de nós evidenciámos com orgulho alguns indicadores com os quais pedimos meças aos países do centro e do norte da Europa. Porém, quando nos comparamos com outros países da Europa no que diz respeito às questões do tabaco, ficamos bastante mal na fotografia. É a intenção do Governo, com as medidas tomadas, como já foi dito, proteger os não fumadores do fumo do tabaco, desincentivar a iniciação do consumo de produtos de tabaco, promover e apoiar a cessação tabágica. Para alcançar estes objetivos, são propostos algumas novas medidas, na linha, aliás, das já tomadas anteriormente, a quando das outras alterações à chamada Lei do Tabaco. A este propósito, a sociedade civil portuguesa tem dado ao longo dos anos sinais de profunda maturidade, compreendendo bem o que está em causa e tem aceitado, porque as reconhece, compreendendo bem os seus fins, as medidas anteriormente tomadas. Amanhã votaremos os documentos hoje em discussão e faço votos sinceros para que, em sede da discussão na especialidade, possa existir um consenso tanto maior quanto possível para efetivarmos medidas que visem melhorar os nossos indicadores de saúde pública, mas não menos importante, para que possamos fazer mais e melhor juntos dos mais novos, para os alertar para os malefícios do tabaco e, bem ainda, para que sejam concretizadas medidas de apoio suficientes para que quem quer deixar de fumar o possa fazer com o apoio necessário, com consultas de cessação tabágica a tempo e horas,
que permitam aos fumadores delas usufruir, com apoio também na aquisição de medicamentos, geralmente muito dispendiosos para o bolso do comum dos cidadãos. Façamos do combate aos malefícios do tabaco, e é um apelo que vos queria deixar para finalizar, e nunca aos fumadores, uma causa coletiva onde todos nós temos de desempenhar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.